Está rompido aqui. Bom, então, gente, aí a ideia é falar sobre a nossa experiência aqui no Ministério da Saúde, no uso da ATS, da Avaliação de Tecnologias em Saúde, em várias situações ou contextos, né, que nós usamos a ATS. Então, esse é um tema que eu vou trabalhar assim, com várias questões que a gente passa aqui, né, tem experiência junto ao Ministério da Saúde, e eu vou me apresentar. Então, eu sou a Luciene Bonan, eu sou diretora, atualmente estou como diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, que é o departamento dentro do Ministério da Saúde que exerce a Secretaria Executiva da Conitec. E de formação, eu sou farmacêutica industrial, formada aí pela UF, fiz meu mestrado e doutorado no INCA, então em oncologia, mas o doutorado já com foco aí, então, nos trabalhos em ATS. E também depois eu comecei a ministrar aulas aí no curso do mestrado de ATS, do INC, desde 2016 ou 2017. Então, atualmente estou aqui no Ministério, né? Então, passei alguns anos aqui no mesmo departamento, mas na coordenação de inovação de tecnologias, e agora como diretora do departamento. E aí, agora eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, eu vou passar por várias temáticas, e depois vocês podem também ir separando perguntas, né? Que depois, ao final, eu vou abrir para a gente fazer uma troca aí de ideias ou de experiências, né? Vocês já conseguem ver minha tela? Ok. Alguém me deu um joinha aí, eu já vi já. Obrigada. Bom, então o que a gente tem aqui, né, no Ministério da Saúde, o que a gente passa, né, como Brasil no sistema de saúde, né? Um grande desafio, né? Então, a gente tem aí de promover o acesso para mais de 200 milhões de brasileiros, formular políticas públicas, né, nacionais de saúde num país com uma diversidade regional muito grande, né? Então, esse é um grande desafio, e é por isso que a gente se desdobra, né, para disseminar os conhecimentos na área de avaliação de tecnologias em saúde, na área de políticas de saúde, políticas sociais, para que a gente possa, juntos, né, cada um com o seu conhecimento, construir políticas que sejam mais eficientes e, de fato, tragam melhorias na qualidade da população brasileira, né? Melhorias no SUS. Então, na ATS, a gente tem um conceito que ele foi redefinido, né, e mais atualizado, né, de 2021, junto ao HTA e as agências que compõem a INATA, né, então um grupo aí de agências de ATS pelo mundo. Então, que foi definido, né, nesse grupo, uma força-tarefa para definir um novo conceito de ATS, né? Então, trazendo para um processo multidisciplinar que usa métodos, usa técnica, usa métodos para determinar o valor de uma tecnologia em saúde, em diferentes momentos do ciclo de vida de uma tecnologia. Então, acho que é importante, eu quero colocar que esse vocês precisam guardar. Então, a ATS é usada em todo o ciclo de vida de uma tecnologia e tem por objetivo trazer informações na tomada de decisão para promover equidade, eficiência e qualidade no sistema de saúde. Então, aqui são dois pontos importantes: ciclo de vida de uma tecnologia e informação na tomada de decisão. Aí eu tenho um slide aqui, desculpa estar em inglês, eu sempre esqueço de trocar esse slide para o português, mas assim, a gente aqui tem um exemplo, né, de como que a chegada de uma nova tecnologia, que no caso um medicamento, né, como é que a chegada desse medicamento no mercado brasileiro, onde você tem toda uma etapa de desenvolvimento e pré-registro e registro junto à Anvisa, e ali já se necessita, na avaliação daquele registro, daqueles dados, né, para se avaliar a eficácia, a segurança, uso de ferramentas que nós aprendemos junto à ATS, e depois desse registro, quando o registro sanitário é dado de um medicamento, há necessidade de fixar um preço na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, na CMED, e aí também é outra instância que se usa a ATS. Então, assim, usamos ali de ferramentas de revisão sistemática, síntese de evidências, qualidade dos estudos, avaliação econômica, algumas vezes, algumas situações, para qualificar aquela nova tecnologia, aquele novo medicamento, um medicamento inovador no mercado brasileiro,
Então, dar ali uma categoria, estabelecer um valor para aquele medicamento, sendo uma categoria de um inovador, ou ser um medicamento mais do mesmo. E também é utilizado ali, de algumas vezes, ferramentas de avaliação econômica também para se definir um preço na CMED. Então, isso é uma área muito interessante que o Brasil ele precisa. Nós temos 20 anos de resolução de definição de preço na CMED, mas precisamos evoluir muito, né? Assim, como junto a outros países, né? Ao fluxo internacional, né? De valoração de tecnologias, de inovações. Então, precisamos evoluir com ferramentas aqui que nós aprendemos na ATS, mas, ao mesmo tempo, uma instância muito importante para depois a gente trabalhar, né, a nova tecnologia dentro de um mercado, né, dentro de uma incorporação, dentro de um rol, que aquela tecnologia ela vai estar composta tanto no sistema, no SUS ou ainda na saúde suplementar. Então, a gente tem esse caminho, né, do registro, de preço, e depois você tem as instâncias que vão trabalhar a incorporação daquele medicamento. Então, o medicamento ele pode, né, tanto participar de um mercado privado, onde o cidadão ele tem aí a sua liberdade, né, de comprar um determinado medicamento, mas temos também as instâncias aí de incorporação, como a de assessoramento, né, para incorporação, como a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, e o CoSaúde junto à ANS. Né? Então, esse caminho aí que você tem aí instâncias ainda que vão nortear o que são os medicamentos, o que são as inovações que vão estar disponíveis no país. Então, a Conitec, o que ela é? Ela é uma estrutura, um órgão colegiado, permanente, integrante do Ministério da Saúde, e ele tem o objetivo de assessorar o Ministério tanto em relação à incorporação, exclusão, alteração de novas tecnologias em saúde no SUS e também na constituição ou atualização de diretrizes clínicas, né, protocolos e diretrizes terapêuticas. A Conitec ela vai agora fazer 13 anos, no início de abril. Então, nós temos um marco legal da Conitec, com a Lei 12.401, em 2011, que trouxe, então, regras nesse processo de entrada de um novo medicamento, uma nova tecnologia no SUS, onde ali na lei se estabelece, então, que a incorporação deve ser baseada em evidência científica, de eficácia, segurança, estudos de avaliação econômica, por exemplo, estudos de custo-efetividade. Trouxe prazo para essa análise, então também trouxe ali que antes você não tinha um prazo definido, né? Hoje você tem uma submissão, uma demanda de incorporação e você tem prazo para analisar. Então, o prazo hoje é de 180 dias, pode ser prorrogado por mais 90. E também trouxe uma inovação no processo, que é a consulta pública em todas as avaliações que são feitas na Conitec. Além também de proibir o uso de procedimentos, né, ou medicamentos experimentais. Então, como competência, né, ela tem essa competência também de atualizar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e fazer os seus relatórios de recomendação ao Ministério da Saúde. Como que é a composição da Conitec? A Conitec é esse órgão colegiado, ela tem tanto representações internas do Ministério da Saúde, que a gente chama das secretarias finalísticas do Ministério da Saúde, que são, hoje nós temos as secretarias, a Secretaria de Atenção Especializada, a Secretaria Executiva, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a Secretaria de Atenção Primária, a Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho em Saúde e a secretaria aqui na qual eu estou, que é de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então, a gente tem a CESAI também, né? A Secretaria de Saúde Indígena, ela também ela foi constituída e ela também participa aí da integração do comitê. Né? Então, a gente tem todas as secretarias do Ministério da Saúde e também representações das agências reguladoras, como a ANS e a Anvisa, representação do controle social com o Conselho Nacional de Saúde, representação dos gestores nas outras esferas, que é a esfera estadual com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e representantes especialistas, tanto especialistas médicos, como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, e também especialista metodologista do processo de ATS, que representa os núcleos de avaliação de tecnologias em saúde. Então, é um comitê
que você tem múltiplas especialidades ali dentro, né, múltiplas perspectivas, justamente para apoiar esse processo decisório. Hoje, uma solicitação de incorporação, ela passa, então, por um processo aí de se avaliar a evidência científica, avaliar o estudo econômico, ele se inicia com uma demanda de incorporação e termina esse processo com a portaria de incorporação do secretário no Ministério da Saúde. Então, você tem aí 180 dias, que é esse prazo. Acho que alguém está com o microfone aberto. Vou abrir o evento, vou abrir pela Deixa eu ver segurança. aqui. A gente levantou algumas ideias na última reunião. Espera aí, deixa eu desativar o som aqui. Pronto, consegui desativar o som das duas pessoas que estavam com o microfone aberto. Então, eu tenho Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim, né? Tá. Então, esse processo de 180 dias, ele se inicia com uma demanda, aí a Conitec faz uma recomendação ao Ministério da Saúde, e o secretário ele pode ou não acatar essa recomendação. Em sua maioria, na grande maioria, o secretário acata a recomendação da Conitec e publica uma portaria de incorporação ou desfavorável à incorporação. E aí, depois, o SUS, né, ele tem mais 180 dias para pactuar aquela tecnologia. Então, quem vai financiar aquela incorporação, adquirir e implementar, né? Então, 180 dias para dar acesso àquela tecnologia para os pacientes. Hoje, esse fluxo de incorporação, ele tem um fluxo que preciso me ater aqui, mas assim, é muito importante que a gente tenha aqui, tanto no departamento, quanto o apoio da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, a REBRAT. Nós temos o apoio dos núcleos de ATS, o NAT, assim como o INC é um NAT, onde nos apoia nesse processo de avaliação crítica e análise crítica ou elaboração de um relatório que vai subsidiar essa tomada de decisão na Conitec. Então, esse relatório ele contém uma série de estudos. Então, é um relatório que, minimamente, a gente precisa de 2, 3 meses para fazer uma análise crítica ou fazer uma elaboração de um relatório. Assim, isso, né, assim, com várias pessoas participando desse processo, porque é um processo que é muito técnico, precisa ter muito rigor científico, né, e passa aí, então, pela síntese de evidências, passa pela avaliação econômica, impacto orçamentário. Então, uma série de estudos que compõem esse relatório. Então, esse relatório depois ele é submetido a uma análise do plenário da Conitec, né? E aí esse tema vai à apreciação da Conitec. E aí, na Conitec é emitida uma recomendação preliminar, pode ser favorável ou desfavorável à incorporação. Então, vai para o processo de consulta pública, onde a gente tem aí 20 dias, normalmente, que se fica aberta uma consulta pública, e depois ele retorna ao plenário para sua avaliação aí de todas as contribuições das temáticas, elas são lidas, são revistas e são apresentadas ao plenário novamente, onde ele emite ali a sua decisão final. O que é importante nós sabermos assim também do que acontece lá no plenário, né? Assim, o plenário ele toma uma decisão, né? Então, como eu falei, os atores, os membros têm ali diferentes perspectivas, eles vêm de diferentes representações, né? Então tem representação dos médicos, dos especialistas, das agências reguladoras, dos gestores, do SUS. Então, essas diferentes representações também trazem uma infinidade de dimensões ou de critérios que são levados em consideração naquela recomendação. Então, assim, a gente começa, né, assim, né, tratando ali, discutindo a partir dos critérios clínicos, né? Então, assim, aquela nova tecnologia, ela realmente vai beneficiar uma população, né, de pacientes, né? O que ela traz de novo frente ao que já tem no SUS, né, em termos de evidências clínicas, né? Então, a gente passa por essa etapa, dado que, assim, que não se tem dúvidas, né, ou se tem poucas incertezas, né, em relação a esses dados clínicos, a esse ganho clínico que uma nova tecnologia pode trazer, a gente avalia os aspectos econômicos, né, o quanto que ela de custo ela incrementa no sistema de saúde, quanto que uma nova tecnologia tem um custo incremental e vai custar mais para um sistema de saúde. E será que vale a pena esse custar mais? O que será que
uma nova tecnologia pode estar economizando de recursos em outros aspectos, né? Então, eu tenho um novo medicamento, será que com esse novo medicamento eu vou economizar em internação, em deixar de tomar outros remédios, ficar menos tempo hospitalizado, aumentar a expectativa de vida, né? Então, se tem essa avaliação aí da parte econômica, né, com os estudos aí de custo-efetividade, custo-utilidade, impacto orçamentário, mas também uma série de outros parâmetros são levados em consideração nas tomadas de decisão. Então, a gente tem, por exemplo, participação em todas as nossas análises, agora desde 2020, a gente tem participação dos pacientes como testemunha ali também, e aí é muito interessante, porque o relato desses pacientes, tanto que tem experiência no uso da tecnologia que a gente está avaliando, quanto se eles têm experiência com a doença mesmo, né, com a condição clínica, que eles levam esse relato e várias questões são levadas em consideração nessa etapa também, sabe? Então, assim, isso aumenta a proximidade do plenário com aquela vivência daquela doença, né? Com a condição clínica, a gente consegue ali reconhecer realmente o que é importante, o que o paciente relata que é importante no convívio daquela doença, que uma nova tecnologia ele pode trazer. Então, assim, quando a gente olha evidência, a gente vai olhar a evidência se aumentou a expectativa de vida, a qualidade de vida, etc. Quando o paciente vai lá conversar com a gente, né, falar a sua experiência, ele fala assim, olha, eu moro no alto do morro e agora eu consigo subir até minha casa sem parar 3, 4 vezes, né, no caminho de cansado, né? Então, assim, essa tradução do desfecho, da evidência, ele é muito interessante, assim, nesse momento do plenário, né? E tem outros aspectos também que são levados em consideração, por exemplo, a parte logística, difusão, implementação, então ali você tem a representação dos outros gestores do SUS, né, que levam ali a experiência também. Olha, às vezes é uma tecnologia super inovadora, mas ela é impossível de chegar a menos 80 lá no norte do país, né, em determinada região. Então, assim, mas de cadeia fria, então, assim, como que faz essa implementação, né? Então, assim, isso também é levado em todas essas discussões. Então, uma das coisas que a gente coloca muito é que não só o aspecto que às vezes a sociedade fala assim, a Conitec, ela negou porque o impacto orçamentário é alto, né? Negou porque o preço é alto, né? Então, assim, está trazendo barreiras por questões econômicas. Não é isso. Então, na verdade, o aspecto econômico é um dos aspectos na tomada de decisão. E isso é muito interessante depois, quando vocês tiverem oportunidade de assistir as reuniões da Conitec, de vocês entenderem mais sobre isso. A gente tem vários desafios também, que eu vou perpassar aqui também, do que a gente vê, né, assim, de desafios quando a gente analisa novas incorporações hoje, essas inovações que vêm chegando, né, a gente fala que as inovações elas vêm cada vez com registros mais precoces, né, com os estudos ainda em andamento, né, então há vias de registro prioritário, de registro fast track também aqui na Anvisa, onde a gente tem, por um lado, a vantagem de não ter barreiras de entrada de novas tecnologias no mercado brasileiro, mas como desvantagens, né, nós temos aí uma dificuldade, um grande desafio de se avaliar as evidências com um número ainda pequeno, com os estudos inacabados, não sabendo o que vai acontecer ao longo do segmento daqueles pacientes. Então, a gente tem esse desafio aí que sempre perpassa aí nosso trabalho, né? Então, com isso, a gente tem aí umas discussões importantes que vão ser trabalhadas aí também durante a aula aí do mestrado, né, do curso, sobre o que são os desfechos, quais são os desfechos principais, o que é desfecho substituto, parte de registro acelerado, como é que a gente pode análise de subgrupos, como é que se faz uma evidência que se extrapola esses dados, né, de análise de subgrupos com uma população mais geral, né, que no caso muitas vezes acontece isso em recomendações, né, como lidar com as incertezas relacionadas às evidências, viés de comparação, aqui tem um viés de comparação, né, então esses registros mais precoces normalmente são estudos de fase 2 ou fase 3 em andamento, a fase 1, fase 2 junto, fazendo já o registro. Então, assim, a
A gente não tem dado daquela nova tecnologia comparando com uma outra, ou comparando com placebo. Então, comparar uma história natural da doença de uma dada população, de registros históricos versus um estudo pequeno, com N muito reduzido de pacientes, no ensaio clínico, esse é um grande desafio, né? Que aí a área de registro lida com isso, e depois, quando a gente vai avaliar a incorporação, muito mais, né? Até porque a gente tem que também aqui entender essa dissociação, né? Nem tudo que ganha registro na Anvisa, ela tem necessidade ou será, né, necessário dentro de um sistema de saúde, né? Um sistema público de saúde, por exemplo. Então, nem tudo tem registro na Anvisa, ele vai entrar no SUS. Por quê? Qual é essa diferença? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender assim, se a Anvisa já analisou para o registro, qual que é a diferença da avaliação para a Conitec? Então, né, uma grande diferença para avaliação de registro sanitário para avaliação de corporação é quem você está comparando. Então, lá no registro, né, a Anvisa ela olhou, olha, ela é segura nessa população e ela tem um efeito positivo, é eficaz nessa população dentro do ensaio clínico. Isso aqui é o suficiente para a Anvisa ter o registro. Agora, na incorporação, o que a gente vai avaliar? Será que essa tecnologia, essa nova tecnologia, ela é melhor do que a que já existe no mercado? É melhor do que o tratamento disponível no SUS? Né? Então, esse é o grande diferencial, né? Que às vezes algumas pessoas, a sociedade, né? Judiciário, né? Então, outros entes assim, têm dificuldade de entender essa diferenciação. Outro desafio tão grande é o alto valor agregado, né? Principalmente quando a gente fala aí de recursos finitos no sistema de saúde. Então, e aí gera algumas distorções dentro do mercado, que fomenta a judicialização, os altos valores agregados das novas tecnologias, comprometendo aí a sustentabilidade do sistema de saúde. A gente tem aí, muitas vezes, às vezes, algumas tecnologias que passam pela Conitec com impacto orçamentário, que é uma tecnologia para atender algumas centenas ou milhares de pessoas, tendo impacto orçamentário anual de 10% do valor total da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde. Então, são questões inviáveis de se implementar, né? Esses tipos de tecnologia de alto custo, assim, com impacto orçamentário agregado tão alto nesse componente. Né? Pensando que a assistência farmacêutica ela tem um rol aí de medicamentos, né, na Rename para atender com esse recurso, e um medicamento ocupar, né, um grande percentual desse orçamento é inviável. Né? Então, a gente tem, de vez em quando, a gente lida com esses tipos de situações e são realmente situações inviáveis. Né? Então, cada vez mais há esse desafio também de evoluir nas discussões do que são impactos orçamentários aceitáveis. Né? A gente evoluiu recentemente com as discussões dos limiares de custo-efetividade, mas foi um grande ganho. Assim, a gente teve uma experiência, né, do uso realmente da implementação final de 2022, né, de 2023, com o plenário utilizando dessa métrica do limiar de custo-efetividade, que no Brasil foi estabelecido o valor de referência de R$40 mil por ano de vida ajustado por qualidade de vida, R$40 mil por quali. E é muito interessante, porque assim, não é R$40 mil, não é o valor, não é o preço de uma tecnologia, não é o valor de uma nova tecnologia, não é uma régua de barreira, mas ele é utilizado dentro da comissão, né, para você ter um parâmetro. Por quê? Na comissão, no mesmo dia, ela avalia uma tecnologia para doença rara, uma tecnologia para oncologia, uma para doença crônica aí, qualquer. E como que a gente compara? Então, uma teve um ganho, determinado valor para esse nicho de paciente de oncologia, tem seu mérito. Aí tem outra teve também um ganho lá para o paciente da doença rara, outro para criança, outro para uma doença crônica. Todos têm o seu mérito. Mas como que a gente pode comparar se esse valor agregado, né, assim, se ele vale a pena para o sistema? Então, a gente tem essa medida, né, essa razão, que é a razão de custo-efetividade, onde a gente trabalha a eficiência daquela tecnologia para o SUS, independente se o desfecho na oncologia foi sobrevida livre de progressão, se o desfecho principal na outra é doença crônica, o desfecho principal, né? O desfecho que a gente busca é aumentar a expectativa de vida de um doente. Né? Então, esse é o desfecho nosso principal. E, se for possível, avaliar isso com qualidade de vida. Né? Então,
alinhando entre todas essas doenças, né, diferentes condições clínicas, alinhando um desfecho principal, né, o mesmo desfecho, eu tenho ali qual a medida aqui. Então, mesmo para a oncologia, se eu ganho 1 ano de vida ajustado por qualho, eu tenho um custo incremental tanto, aí para doença rara eu tenho um outro. Então, assim, a gente consegue tentar fazer essa comparação entre condições clínicas diferentes, né, do quanto que um custo incremental ele agrega de resultado clínico, né, de ganho em anos de vida ajustado por qualidade de vida. Então, é muito interessante usar essa métrica, porque hoje o plenário pode dizer assim, olha, realmente, a tecnologia está com uma razão de custo-efetividade muito acima do limiar aceitável no Brasil, quer dizer o quê? Que aquela tecnologia ela não está trazendo tanta eficiência, aquele ganho que ela mostra de resultado clínico não traz tanta eficiência para o sistema de saúde. Por quê? Quando a gente, acho que é o próximo, quando a gente trabalha com escolhas, né? Então, se a gente fala que a gente vai, né, se recomenda-se uma decisão positiva de uma tecnologia com impacto orçamentário agregado, aí, provavelmente eu vou estar fazendo escolhas dentro do sistema de saúde, ou seja, eu vou estar com recursos finitos, deixando de investir em outra população, em outra situação, tirando recursos de determinada situação para investir nessa nova tecnologia. Então, eu preciso que esse custo agregado novo, ele traga eficiência para o sistema, porque senão eu vou estar causando muita ineficiência, né, deixando ali de investir na tecnologia que já existe, né, no que já é feito, né? Então, um outro desafio também é na implementação. Então, é um outro processo também, não só no desafio aí do prazo de se implementar, de dar acesso a uma nova tecnologia em 180 dias, mas o desafio também de você implementar com um Brasil tão grande, com execução descentralizada, né? Então, a gente tem aí, mesmo que numa situação melhor, né? Vamos supor assim, de uma compra, uma negociação e uma compra centralizada de medicamentos, a execução descentralizada ela traz muitos desafios aí nessa implementação. Aqui eu vou dar um panorama aqui rápido aqui sobre como que acontece, quantas a gente já avaliou já mais de 1.100 demandas, a maioria delas são medicamentos, por isso que muitas vezes eu trago aqui o racional dos medicamentos, mas hoje nós temos a Conitec, ela até final de 2022, ela era um plenário único, né? Hoje, em 2023, a Conitec está dividida em 3 plenários. Então, o Comitê de Medicamentos, o Comitê de Produtos e Procedimentos e o Comitê que elabora protocolo clínico e diretriz terapêutica. Isso foi um grande ganho para a Conitec, porque você traz mais qualificação às discussões, né? Então, a gente tem, né, normalmente o plenário ele era muito especializado com medicamentos, então, quando tinha uma demanda de procedimento, de equipamento, de produto, a discussão não evoluía tanto, sabe? Então, hoje, com um comitê específico nessa área, a discussão é muito mais técnica, qualificada, até porque as entidades elas podem indicar representantes diferentes para cada comitê, então, elas acabam indicando pessoas mais especializadas, mais da área aí de produtos, por exemplo, até da elaboração de diretrizes. Então, está bem interessante agora essas discussões. Como que a Conitec ela é demandada, né? A Conitec ela pode receber demandas tanto internas quanto externas. E uma questão que é importante a gente avaliar nessa questão de demandas é que a Conitec ela trabalha sob demanda, nós temos as demandas externas que a gente conhece, que são as demandas de empresa, então a empresa tem um registro daquela tecnologia, ela nos demanda no processo de incorporação, mas é muito importante quando a gente tem também demandas internas, que são as demandas onde se reconhece uma necessidade ou tem interesse das áreas do Ministério da Saúde, ou ainda proveniente de uma motivação aí de atualização de diretriz terapêutica, onde você tem um grupo aí de especialistas que trabalha nessa atualização e evidencia que aquela doença, aquela condição tem novas tecnologias, né, que são interessantes, que são necessárias para se agregar à assistência. Então, você tem ali demandas internas, que elas são as demandas que, de fato, a gente compreende que são as demandas, assim, se a gente tivesse um processo de priorização de tecnologias, como outras agências de ATS têm, né, elas têm
através do monitoramento do horizonte tecnológico, eu fico observando o que está chegando de drogas novas ou emergentes no mercado, avalio ali o que é importante, o que ainda falta, o que é necessidade de saúde que não está atendida, e eu faço um rol de priorização de incorporação. Aqui a gente não tem uma priorização, mas as demandas internas, elas acabam que, na prática, elas conseguem direcionar, né, assim, a agenda da Conitec também para demandas que são reconhecidas como importantes aí de serem avaliadas no processo de incorporação. A gente tem uma comparação também da Conitec com as outras agências internacionais, de como que a gente são as taxas aí de incorporação, que não são semelhantes aí de outros países. O processo de diretrizes clínicas, nós temos hoje aí mais de 200 diretrizes clínicas aí publicadas. Nós temos um processo também, além de PCDTs, né, os protocolos clínicos, que são protocolos que trazem todo o racional de assistência para uma doença, com a parte de diagnóstico, aspectos de diagnóstico, tratamento, monitoramento desses pacientes, né, como que faz um cuidado aí integral desse paciente. Mas temos também na área da oncologia as DDTs, as diretrizes diagnósticas terapêuticas, que são documentos, são diretrizes, mas elas são mais amplas, né? Elas colocam ali recomendações do que se tem de tratamento. Hoje o Ministério da Saúde está num processo de transformar as diretrizes da oncologia em protocolos clínicos, ou seja, trazer para o rigor de protocolo a oncologia também, isso é uma grande transformação aí que a gestão da oncologia ela vai trabalhar, e a gente está inserida aí nesse processo também, né? Então, com protocolo clínico, com PCDT, você terá definido um rol mínimo, né, de medicamentos essenciais na oncologia também para o tratamento, assim como é dado para outras doenças. Aqui nessa área de monitoramento, eu queria trazer um aspecto importante. Normalmente, né, assim, as pessoas que estão envolvidas dentro do processo junto à Conitec, a área de incorporação, tem um monitoramento do horizonte tecnológico como, né, aquele olhar do que está chegando. Então, quais são as tecnologias para determinada doença que estão em desenvolvimento, que estão em estudo clínico, estão ainda para chegar no mercado, ou que já foi registrado no FDA, na Agência Europeia de Sanitária de Medicamentos, e ela vai chegar ainda dentro de pouco tempo no país, né? Então, você tem esse monitoramento, o MHT, que faz essa varredura do que está por vir, né? A gente tem uma área aqui também no Ministério da Saúde que faz isso, que complementa isso dentro dos relatórios da Conitec. Mas um outro aspecto importante que a gente vem trabalhando também isso junto no ano passado, quando fizemos o congresso da Rebrates, a gente trouxe também umas palestras que pudessem linkar o que a gente hoje conversa, né, de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, e linkar com o MHT, né? Então, isso na prática, nas indústrias, né, isso é muito utilizado, né, assim, né, como monitoramento aí, como como é que chama? Como se fosse a inteligência de mercado ali atuando, assim, perguntando assim, olha, desenvolvedor, né? Assim, a indústria desenvolvedora, aonde que eu vou apostar minhas fichas aqui no investimento de um determinado produto e vou investir para chegar no mercado, né? Então, aqui no Ministério hoje, a gente tem dentro da Secretaria, até que a Secretaria tem um nome hoje de Complexo Industrial da Saúde, também uma motivação, assim, né, uma retomada do investimento no desenvolvimento de novos produtos, na inovação no país, né? Então, a gente tem aí políticas sendo formuladas para essa área de desenvolvimento, e o que a gente vem trabalhando junto com a área aqui de monitoramento é para apoiar também essas políticas. Então, usando, assim, da nossa expertise na área de MHT, para identificar, de fato, qual que é a tecnologia que melhora que a gente pode desenvolver para determinada, né, situação, trabalhando também junto à agenda de pesquisa, né, com o departamento também que faz o investimento em pesquisa no Ministério da Saúde. Então, esse é uma área que, junto com o MHT, a gente está tentando
se disseminar e entranhar, porque as pessoas que cuidam na área de investimento, de editais, de fomento à pesquisa, muitas vezes não estão cientes, né, de todo esse processo que a gente pode apoiar e ajudar com o MHT. Então, pelo menos aqui no Ministério da Saúde, a gente está tentando entrosar todos esses conhecimentos para auxiliar na parte de desenvolvimento e inovação. E uma outra coisa que também na área de monitoramento, que é um grande desafio, é o monitoramento pós-incorporação. Então, assim, o medicamento ele já entrou no mercado. Lembra que eu falei lá de todo o ciclo de vida de uma tecnologia? Então, estou passando aqui. A TS a gente está auxiliando tanto na área de pesquisa e desenvolvimento, aí depois ele registro, valoração do produto, assim, né, dando um valor na parte ali de precificação, trabalhando ele também na área de incorporação, e depois a gente tem o pós-incorporação. Então, o produto ele já está no mercado, está sendo utilizado no SUS, e como que ele se comporta? Será que aquela efetividade que a gente calculou, que a gente estimou lá no processo de incorporação, ela está atendendo? Assim, os pacientes realmente estão recebendo uma tecnologia que está sendo efetiva? Esse monitoramento pós-incorporação ele também é um grande desafio. A gente teria, assim, como um ideal, como meta, que todos os medicamentos que fossem incorporados nós pudéssemos reavaliar, né, se de fato eles estão atendendo às nossas expectativas. Isso é uma grande meta, mas isso é um desafio muito grande, porque você avaliar um medicamento já um produto, um medicamento, uma tecnologia já no uso efetivo dela, né, no uso real dela, nas condições reais ali de uso, ela é muito difícil, porque é muito difícil você conseguir trazer rigor depois metodológico, seleção de pacientes, você tem um viés aí de vários vieses dentro de um estudo, N outros fatores que podem influenciar o resultado daquela tecnologia. Então, assim, a gente tem investido também, aí aqui, pelo Ministério da Saúde também, a gente montou uma coordenação que faz essa parte de monitoramento, nós estamos investindo nesse processo do monitoramento, do desempenho de uma tecnologia, mas isso é muito desafiador. Então, a gente houve muito de fora, né, falando assim, né, agora a moda são usar os dados de vida real, né? Então, como a gente tem aí uma crescente transformação digital, né, dos serviços de saúde, o SUS ainda não, né? Estamos no caminho, assim, mas crescendo, assim, né, a nível aí internacional, né? Então, país, algumas instituições, mas a questão de você facilitar, né, esses linkages de banco de dados, de diferentes informações, uso de inteligência artificial. Então, a gente tem uma série de aspectos que estão caminhando para dizer o seguinte: olha, a gente com dados hoje do que a gente tem, a gente já consegue já trabalhar algumas coisas em relação à avaliação de desempenho, né? Ou uso de dados de vida real, que muitas vezes é o que a gente já tem, né, historicamente, aí, como os nossos estudos observacionais, nossas coortes retrospectivas ou prospectivas, estudos pragmáticos. Então, a gente já tem nomes para o que hoje está se renomeando como uso de dados de vida real, né? Mas, assim, é muito difícil você, de fato, ter o uso desses dados de forma qualificada e usá-los como uma evidência, conforme a gente vai falar, né, depois aí, né, sobre os níveis de evidência, essa confiabilidade naquelas evidências. Então, a gente tem grandes desafios aí também de como monitorar, que não seja individualmente, né, mas que a gente tenha individualmente um resultado coletivo para avaliar aquela tecnologia. Outro aspecto bem importante aqui também, junto à Conitec, mas que é uma área também que precisa assim, entender também o que é a ATS, o que nós fazemos, assim, são as pessoas que participam desse processo. Cada vez mais, né, assim, a gente tenta aumentar a participação social dentro desse processo aí, que eu já vou falar de incorporação de tecnologia novamente, né, voltar para a incorporação. Como que a gente, como que as pessoas, como é que a gente se faz entender, né, coisas tão técnicas que a gente faz, para que as pessoas entendam e possam contribuir nesse processo, né? Não cause ruídos, mas, de fato, tragam contribuições que sejam eficientes, né, na tomada de decisão. Então, a gente tem algumas questões aqui na Conitec, por exemplo, a gente promove cadastro de pacientes, gestores, especialistas médicos, a gente sempre divulga nossas ações.
Temos a perspectiva do paciente, né, como eu falei, em todas as avaliações da Conitec, a consulta pública também, que cada vez mais a gente tenta divulgar e fomentar, onde a gente faz também relatórios baseados aí na tradução do conhecimento, tentando traduzir a linguagem técnica para uma linguagem mais acessível às pessoas, com os relatórios para a sociedade, e audiências públicas em algumas situações. Então, a gente tem aí uma série de eventos que a gente consegue motivar a participação social, além da transparência, né? Acho que nós somos a única comissão aí, ou agência, né, de outros países, que nós somos os únicos que temos a reunião gravada e disponibilizada no YouTube de todo esse processo de decisão. Então, além de outras ferramentas aí, né, como no site onde a gente transparece aí nossos dados, nossos números. Então, nosso site ele tem muitas informações e mais a nossa página no YouTube, então, com as reuniões gravadas e disponibilizadas. E um trabalho também que a gente faz aqui internamente, junto aos especialistas do país, aos núcleos de ATS, são o desenvolvimento das diretrizes metodológicas, onde você vai trazer uma padronização, um rigor para aquela análise, né, que aquilo seja cada vez mais difundido, disseminado e que traga uma qualidade metodológica aos nossos trabalhos. Então, a gente tem diretrizes de uma série de técnicas, diretrizes para estudos de microcusteio, de PTC, de revisão de temáticas, de diretrizes clínicas, avaliação de tecnologias, avaliações econômicas, impacto orçamentário, vai sair daqui a pouco, né, de impacto orçamentário, diretriz de utilidade. Então, uma série de diretrizes que guiam de forma metodológica o nosso trabalho, né? Aqui um último slide, só porque eu usei isso aqui, é interessante também trabalhar, acho que a gente hoje, todos nós temos ciência ou contato com a área o quanto vem crescendo a judicialização, e um aspecto que a gente vem trabalhando junto aos atores aí do judiciário é como que cada vez mais a gente pode fortalecer todo esse trabalho que é feito, né, assim, como as entidades, como a Anvisa, como a Conitec, né, né, como a CEMED, como a Conitec. Então, assim, são instâncias que, de fato, elas são trabalhos técnicos que protegem, né, o cidadão brasileiro, protege porque você vai trazer rigor na análise dessas tecnologias, vai trazer ali parâmetros que podem gerar eficiência para o sistema de saúde, então, sustentabilidade do sistema de saúde. Então, a gente fala aqui que há uma grande diferença em termos da judicialização, quando você tem uma decisão individual versus uma coletiva, onde na decisão coletiva, aqui, com incorporação, com o processo desse técnico qualificado, se consegue melhores preços, se consegue uma normatização para implementação, garantias de qualidade, né, e acesso a esses pacientes, então, para os pacientes. Então, acho que é um processo aí que a gente vem, junto ao judiciário, também trabalhando muito nesse último ano, para que cada vez mais as nossas decisões, né, a tomada de decisão do Ministério da Saúde, elas sejam respeitadas, legítimas aí e que sejam que tenham credibilidade para a sociedade, né? Então, todo esse nosso trabalho. Então, deixa eu ver se eu passei por tudo aqui que eu tinha escrito aqui, acho que sim. Acho que esse é um panorama geral, assim, que eu queria trazer para vocês do uso da TS. Em algumas coisas eu passei entendendo que vocês ainda vão aprender ao longo desse processo, desse ano aí de aulas aí no mestrado, mas também cada um vem com uma experiência própria e também que pode ter já contato aí com diferentes áreas aí do que eu passei, né? Então, eu fico à disposição, abertas a perguntas ou comentários ou discussões, o que vocês acharem que é interessante, a gente pode continuar a conversa. Lu, obrigada. Gente, se vocês falem aqui, se quiser fazer alguma pergunta para a Lu, precisa ser aqui no microfone. Olá, tá me vendo? Sim, estou te vendo. Te vendo. E agora o microfone ficou mudo, né?
ouvindo? Agora dela tá me ouvindo. Tá funcionando. Meu nome é Analice, eu faço minha dificuldade, eu falo baixo. É que eu não consigo falar alto, eu tenho esse problema. Vou tentar. Não, acho que tá bom, acho que é só se você botar o microfone mais perto. Ah, tá. Ah, melhorou? Sim, sim, eu estou Não. conseguindo escutar. Eu me chamo Analice, sou farmacêutica no Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, faço parte da Comissão de Farmácia Terapêutica de lá. E eu tenho uma dúvida relacionada à questão que você falou da incorporação e do PCDT. Em que momento o PCDT ocorre? Porque lá o protocolo clínico ele só é gerado após a incorporação. Como que é essa questão? Porque muitas vezes tem uma solicitação, por exemplo, né? Porque é diferente de uma incorporação no SUS, que acredito, não sei nada, né? Estou aqui para aprender. Acredito que não tem um número finito a quem vai atender de pacientes. Lá a gente já inicia com uma solicitação de padronização, de inclusão na lista padronizada, com um número finito de pacientes. Isso para incorporar, depois se perde, né? E a gente pede justamente o protocolo clínico, que a gente tem tecnologias de altíssimo custo, que a PAC não cobre, essas questões todas. Então, a minha dúvida é, em que momento surge o PCDT? Após a incorporação? Sim, nosso caso aqui, sim, Analice. Nosso caso aqui, o PCDT ele só é iniciado após a incorporação do medicamento. Então, dentro daqueles 6 meses que eu te falei que é de implementação, não é só a pactuação, tem nos 6 meses de implementação, é a pactuação do financiamento, a elaboração de PCDT e a compra de fato, né? Então, é um grande desafio aí ter esse... É um prazo tão curto para tanta coisa, né? Mas, assim, aqui na Conitec, a gente starta o processo de atualização do PCDT, com a inclusão, né, desse medicamento, após a incorporação. A gente tem processos de elaboração, né? Então, a inicial do primeiro PCDT, e aí demora mais tempo, às vezes a gente não consegue fazer com... ou fica muito na risca aí dos 6 meses, mas, assim, porque é um processo longo, né? Quando é o primeiro ainda, então a gente tem... Mas todos eles são motivados aí por uma incorporação de tecnologia. Obrigada. Boa tarde, Luciene. Obrigada pela aula. Meu nome é Amanda, eu sou médica, trabalho em Biomanguinhos, Fiocruz. E eu queria fazer algumas perguntas. Você falou da desincorporação, né, que é um processo importante também, né, para gerar custo-efetividade, você ter um uso racional dos recursos. O processo de desincorporação, ele segue o mesmo rito da incorporação? Sim, então, a gente tem a desincorporação, ela também tem que vir motivada por evidência, motivada pela, assim, normalmente uma motivação da área técnica, né? Porque a coisa que é mais difícil nesse processo de ATS é a desincorporação. Então, assim, incorporar, apesar de ser difícil, é o mais fácil, né? Então, trazer coisas novas. Por quê? Porque, assim, normalmente a nova tecnologia ela vai se acumular naquele tratamento. Dificilmente você tem uma substituição total do que já estava sendo utilizado. Então, mesmo que, em teoria, né, nos estudos, a gente apresente que é uma substituição total, não é muito difícil na prática clínica isso acontecer, né? Então, a gente teve algumas situações de desincorporação. Aí, quando, né, assim, não tem mais o registro, a empresa deixou de produzir aquele determinado medicamento, desincorporamos agora, acho que foi hidróxido de alumínio em determinada apresentação para incorporá-lo da outra. Então, assim, tem coisas que acontecem, sim, mas porque são situações de mercado. Por ineficiência, é muito difícil, porque você tem ali a fidelidade ainda do médico que está acostumado com aquele paciente a prescrever. Então, assim, em algumas situações é muito difícil mudar esta conduta através aí desse processo. O que acontece muito que ao longo dos anos, né, as tecnologias elas vão sendo substituídas
mas é muito difícil a gente, de fato, deixar de ter nesse processo a desincorporação. Tivemos o caso do interferon, né, acho que é na esclerose múltipla, né, então que teve essa situação, analisamos, era realmente, via que não, era pior do que não fazer nada, né, ou do outro medicamento, mas mesmo assim não conseguimos fazer essa exclusão, de fato, né, desse processo de desincorporação. Mas isso não é só aqui, né? Em vários países eles falam a mesma coisa assim também. Por isso, cada vez mais é importante a gente ter esse processo, esse trabalho de monitoramento do desempenho, porque ali a gente consegue avaliar como é que está sendo o uso, né? Então, esse é um grande trabalho que a gente tem que fazer. Você sabe que às vezes as pessoas perguntam: vocês conseguem fazer uma limpa no rol de corporação? Não dá, é impossível. Assim, são situações que é muito difícil de acontecer. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat da Lamara Rayane. Sou membro do NAT do HULW. O que é isso? Hospital universitário? Não consigo identificar, depois escreve qualquer. Pode ter um PCDT diferente em cada hospital para uma medicação? Os nossos PCDTs do Ministério da Saúde, não. Então, o que a gente tem são os PCDTs que são as regras aí, né, os critérios, os parâmetros que têm que ser seguidos. Quando tem PCDT, eles devem ser seguidos aí por todos os entes, né? Então, tanto na esfera estadual, municipal, que pode ter, são listas complementares, e aí sim, né, protocolos aí complementares, estaduais ou municipais ou institucionais, né? Então, serão complementares. Depois que a avaliação preliminar da Conitec sai e vai para consulta pública, depois que tem a consulta pública, qual é o prazo para a recomendação final? Então, a gente tenta trazer na reunião seguinte, né, quando acabar o processo aí, encerrar a consulta pública. O que acontece é que tem algumas tecnologias, até curioso, né, assim, principalmente para raras, né, que você tem, às vezes, centenas de pacientes, que a gente recebe mais de 3.000 contribuições, 5.000 contribuições. Então, assim, há uma necessidade, a gente lê todas elas, né? Então, lê, consolida, né? Faz uma análise qualitativa, distribuindo ali por situações, né? Assim, as consultas falaram, as contribuições vieram falando sobre o uso da tecnologia, outros sobre evento adverso, outros sobre qual é a vantagem, etc., dificuldade. Então, a gente tem até uma análise qualitativa que a gente consolida essas informações. Então, depende se a gente tem poucas contribuições e o núcleo de ATS, ou parecerista, ele consegue avaliar a tempo, a gente já traz numa próxima reunião da Conitec. Porque tudo isso está contando nosso prazo, né? Então, a gente tem um grande trabalho aqui de estar dentro do prazo, de cumprir o prazo aí dos 180 dias para avaliação de um relatório, né? Então, a ideia é sempre, quando termina a consulta pública, já trazer na reunião seguinte. De novo. Luciane, tudo bem? Meu nome é Gabriel, trabalho na AstraZeneca. Tudo bem? Tenho uma dúvida em relação aos preços que são informados durante a análise, né? E depois existe algum acompanhamento, algum monitoramento para garantir que o preço que foi acordado durante a avaliação está sendo praticado, porque muitas vezes a pactuação acontece com compras centralizadas, nem sempre. Obrigado. Sim, a gente tem acompanhado, sim, esses preços pós-incorporação, e a gente teve alguns casos de retorno à Conitec pelos preços não estarem sendo praticados ou praticados conforme a própria empresa propôs na Conitec. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, a última reunião da Conitec também tiveram 2 ou 3 casos, essa última agora, na última sessão, 2 ou 3 casos que o plenário discutiu intensamente sobre isso, porque
o preço proposto na Conitec, primeiro que assim, a análise econômica na Conitec, ela é da perspectiva SUS, né? Então, o que a gente vai aprender aí nas diretrizes metodológicas, que vocês vão aprender nas aulas, o que a gente coloca? A perspectiva SUS, o SUS financiador do sistema, independente se é uma compra centralizada ou uma compra descentralizada. Então, a perspectiva ali econômica trazida é a perspectiva SUS. E a proposta da empresa é uma proposta. Então, assim, a empresa coloca, né, ela, no momento ali do dossiê, ela propõe um preço, ou inclusive na consulta pública, ela propõe uma redução do preço, né? Então, ela está se comprometendo independente da modalidade de compra. Então, isso são questões que vêm sendo... talvez você já tenha aí acompanhado algumas discussões que a gente tem feito em relação a isso, mas o que a gente coloca? Ali, aquele preço que sai da Conitec, aquele desconto ali apresentado, é o teto para início da negociação. Se depois vai para uma compra centralizada, porque a pactuação é depois, a gente não tem como prever se aquele item vai ficar numa compra centralizada ou descentralizada, porque a pactuação é depois, é na CIT, na pós-incorporação. Então, assim, mas aquele preço ali, que está sendo recomendado, né, que o Ministério da Saúde acatou aquela recomendação, ali é aquele teto para se iniciar uma discussão de negociação. Então, assim, vai para a compra centralizada, que a gente fala assim, novos acordos gosta muito, né, dos novos acordos de acesso gerenciado, né? Então, aí você tem os modelos aí de pagamento, preço por volume, é isso aí, o que o Ministério já faz, compra centralizada. Se eu centralizei a compra, eu vou ter melhores preços, realmente, do que cada um comprar um pouquinho aí em cada local, né, em cada localidade. Ou você tem a compra descentralizada, mas assim, a depender da compra descentralizada, mesmo assim, são compras vantajosas. Por quê? Você não tem, às vezes, uma dificuldade, né, que a gente sabe que é uma realidade do Brasil, que a gente tem, às vezes, estados mal pagadores, que atrasa, que situações de logística e tem o distribuidor no meio. E em determinadas situações, nem isso tem, sabe? Que você tem eles entram lá na pactuação, vai para o componente 1B ou 2, mas você tem o repasse do Ministério da Saúde. Então, assim, não necessariamente aquilo ali está no bolo de todas as outras compras, de todas aquelas outras dificuldades aí que as secretarias estaduais têm, secretarias municipais de saúde têm, de comprar, de pagar. Então, o que a gente coloca preço colocado, proposto na Conitec, é ali o teto para se iniciar uma negociação. Por quê? Porque ali você está colocando acima daquilo ali, a Conitec está dizendo que isso não traz eficiência para o SUS. Tá? É eficiência para o SUS, não é eficiência para a União, o Ministério da Saúde, componente federal. Não, estou falando de eficiência para o SUS. Entendeu? Eu não consegui te ouvir agora, Annalise. Está desligado, né? Está me ouvindo? Sim. Então, eu estou fazendo avaliação de incorporação de um medicamento, e este medicamento está na Rename como grupo 1A, que é de responsabilidade de aquisição do Ministério da Saúde e dispensado pela Secretaria de Saúde. Esse medicamento, na verdade, está incorporado na Rename desde 2022 e em nenhum momento foi dispensado pelo CEAF, tá? Ele sempre vem sendo judicializado. Recentemente, surgiu uma portaria que centralizou a aquisição e a dispensação no município, mas continua sendo judicializado. Independente do medicamento, eu gostaria de saber, após a pactuação, vai entrar no grupo 1A, a Conitec continua com essa fiscalização? Está sendo realmente feito isso? Existe essa questão de um medicamento estar na Rename e não estar padronizado no Estado, na lista de medicamentos especiais? Não, o que acontece o que acontece, que você me relatou aí, é o atraso na implementação, né, na regularização dessa implementação, e que isso acontece. Tem várias situações, vários motivos, mesmo que depois ele já está pactuado, né, que você falou que ele já entrou na lista do CEAF, mas vocês ainda não estão
recebendo, né? O que acontece é o seguinte, nesse processo, às vezes, o que tem um problema de implementação mesmo de compra, Ele não faz né? parte da lista do CEAF. Ah, Ele não está na está lista? desde 2000. Está me ouvindo? Sim. Ele não faz parte. A informação que eu tive é que ele não era padronizado no Rio de Janeiro. Aí eu não consigo entender esse universo todo. Para mim, estar na Rename tem que ser padronizado no Brasil, Sim, né? sim, sim. E, Isso é e verdade. Então, ele isso é verdade. Não, não é que não está no Rio de Janeiro, não. sempre foi por judicialização. O Hospital Pederneste é polo para o procedimento, que é realizado com medicamento. Mas o paciente vai com ele, que retira através de judicialização. E agora não. Agora o paciente vai, procura a justiça e dali é encaminhado para algum polo do município. Porém, o Hospital Pederneste continua como polo para o procedimento. Como que a gente faz o procedimento sem ter o medicamento? Entendeu? Mas assim, se ele está na Rename, ele é disponível, assim ele tem que estar para todos os estados, né, para o SUS. Eu não sei se ele estaria numa lista complementar do município. Às vezes ele está na Remume, não sei se ele está na Remume, na lista municipal, Não está entendeu? também. Não, agora Não? ele está. Então, Porque mas ele está na Rename também, porque aí tem que ver se ele está na Rename para essa indicação, porque aí tem isso também. a Renan Dependendo está na do. edição 2023, né? É, 2023. Mas ele aham. está de 2022. Enfim, criei um problema para você. Não, mas isso. Não, não, mas é isso mesmo, assim. Porque se ele tiver na Rename, ele pode estar com problema de compra, alguma coisa de entrega, etc. Se ele não estiver na Rename, ele pode estar numa Remume. Então, assim, porque o Estado ou o município tem autonomia para incorporar medicamentos que são diferentes. Então, às vezes, a gente tem isso aqui também, tem DF, às vezes você pode ter um medicamento que está no município, mas não está no Estado. Isso pode acontecer. Entendi. Obrigada. Né? Gente, deixa eu confirmar com a Lu. Lu, Hum. você me disse que tinha um Eu posso sair daqui 3h15. projeto que horas? 3h15. Tá ótimo. Então, vou passar mais uma pergunta aqui. Uhum. Boa tarde, Luciane. Meu nome é Isabela, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Polo Macaé. Queria fazer uma pergunta, em especial associado à questão do monitoramento de tecnologias, né, pós-incorporação. Você comentou que tem-se comissões, né, no Ministério para esse tipo de atividade. E eu queria ver a sua percepção hoje associada aos NATs, aos Núcleos de Avaliação de Tecnologia em Saúde. Há alguma dinâmica de atividades em que esses NATs contribuam de uma forma mais ativa para as avaliações de desempenho dessas tecnologias que estão sendo incorporadas? Há algum checklist que o Ministério trabalha, como temos que avaliar essas tecnologias, quais NATs podem contribuir, como isso acontece, editais? Queria entender um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigada, Isabela, pela pergunta. A gente fez, tem uns 2 anos, a gente deve lançar esse ano de novo, um edital junto ao CNPq para contratação de projetos que pudessem trabalhar essa avaliação de desempenho de tecnologias. E aí os projetos a gente deixou livre, poderia ser uma nova atualização de evidência científica, né? E aí incluindo-se, preferencialmente, inclusive, estudos observacionais que tivessem ocorrido no SUS, né? Para a gente também tratar esse tipo de evidência. Então, alguns NATs foram contemplados nesses projetos e 2 ou 3 deles já apresentaram os dados em reuniões de Conitec. Então, por exemplo, a gente avaliou, acho que foi o teste do EGFR para quem usa para câncer de pulmão, quem usa aí o medicamento é a terapia-alvo, gefitinib e erlotinib. Então a gente tinha esse daí o medicamento tinha incorporação desde 2013, 2014. E aí o grupo que ganhou no edital apresentou na Conitec os dados de monitoramento. Então, falando ali quantidade de utilização dos medicamentos no SUS, desses 2 medicamentos, deu uma olhada na evidência científica novamente, se ainda continuava ali com, né, se os novos dados que tinha, se ainda eram robustos, bons. Então, a gente fez esse fomento, então, via o edital do CNPq, e que a gente tem interesse de fazer novamente.
a gente tem também, aí no âmbito desses acordos de acesso gerenciado, né, dessas novas formas aí de aquisição, a gente teve, nos anos anteriores, incorporações na Conitec que foram condicionadas ao monitoramento de tecnologias. Então, aquelas que foram condicionadas ao monitoramento, nós também, por quê? Porque o plenário ele viu que tinha alguma incerteza na parte do dado clínico, etc. Então, nosso departamento também contratou alguns estudos, fomentou também junto a um projeto de pesquisa de doenças raras, incluímos ali objetivos específicos para o monitoramento dessas tecnologias. E a gente tem um projeto piloto também com uma das empresas que teve essa tecnologia, um medicamento condicionado ao monitoramento, um projeto piloto aí que a empresa desenhou um estudo de monitoramento junto com a gente, ela trouxe o desenho, a gente avaliou junto, e aí agora ela está fazendo esse estudo, e no momento da reavaliação da tecnologia na Conitec, ela vai trazer esses dados, então, para mostrar, né? Então, a gente tem algumas frentes que a gente vem trabalhando nessa questão do monitoramento, mas em termos da sua pergunta específica do NATS, a gente teve o edital de fomento onde os NATS participaram. Mas, mais do que isso, a gente sempre que eu também tenho a oportunidade de falar da Conitec, principalmente quando eu estou em universidades ou algumas reuniões também com NATS, também promover esses tipos de estudos, né? Porque são tão importantes a gente estudar o que são as tecnologias. Então, às vezes as pessoas estão em instituições, né, de ensino, estão em hospitais, né, dentro de hospitais, e aí aqueles estudos observacionais, revisão de prontuário, ver como é que foi a adesão do medicamento, se o medicamento funcionou, trabalhar os desfechos, né? Então, assim, fazer um cruzamento de dados, né? Então, acho que são ferramentas aí tão importantes para a gente ter, né, de publicação no Brasil de uso dessas tecnologias. Então, a gente fomenta que isso seja feito de fato, assim, né, com os NATs ou com as universidades, com os alunos, né, com as residências, né? A gente sempre comenta sobre isso. Eu até estou te perguntando porque são muitas as demandas, né, do Ministério, são muitas tecnologias para serem avaliadas pós-incorporação, e dentro das universidades a gente tem programas de mestrado, doutorado, até mesmo alunos de um simples TCC, mas que com qualidade, com critério, dá para trazer evidências, né, a contribuir para essas discussões. Então, a minha dúvida muito aquele NATS que está lá no norte do Brasil, no sudeste ou no sul, há, às vezes, como entrar em contato com o Ministério, saber se há alguma lista ou não, porque o professor, o NAT, sabendo da necessidade, pode se promover estratégias simples, né, e que vai agregar muito para o trabalho e as atividades, né? Porque eu acredito sempre, é uma parceria. O trabalho tem que ser em parceria. Obrigada. Não, há possibilidade sim, Isabela. Assim, a gente tem essa coordenação de monitoramento, que inclusive ela tem ali uma planilha que ela monitora onde a gente já conseguiu, pelo menos, demandar algum estudo, demandar alguma olhada das tecnologias, eles têm isso monitorado. E tem outras, como você falou, você citou a região norte, mas às vezes é uma outra situação. Você está num hospital que é especializado sei lá, em saúde da mulher. Então, às vezes, eles têm uma tecnologia que é muito específica que a gente poderia estar olhando lá, sabe, nesse hospital. Então, assim, é interessante esse dado. Assim, é muito difícil de monitorar as doenças, os medicamentos para doença negligenciada, né? Então, assim, se a gente tem realmente um NATS engajado que possa fazer isso junto, é sempre bem-vindo, assim. Só entrar em contato com a gente que a gente consegue fazer essa conversa. Bom, eu acho que está também terminando seu tempo, né, Lu? Eu achei essa ideia, também já tinha até anotado aqui, porque isso que a Isabela falou, eu acho que, principalmente para as universidades, né, NATs que funcionam dentro de universidades. Acho que seria excelente, é uma ótima oportunidade, é verdade. Sim. Queria agradecer, né, mais uma vez a Lu por ter se disponibilizado aqui para fazer essa apresentação e essa aula inaugural para a turma 2024. Ela é nossa docente também, né? Vocês vão encontrar com ela aí ao longo dos 2 anos. E quem for orientando, eu vou estar hoje apresentando quem são, né, os alunos que vão ser orientados por você. E é isso, eu acho que eu
né? Marcinha, queria falar alguma coisa? Eu acho que é isso. Mais alguém querendo fazer alguma observação? Mas é isso, agradecer muito a Lu por essa apresentação e que foi boa para trazer até, né, insight. Obrigada, Lu. A Lu é super Nada, eu que agradeço mais uma vez de poder obrigada contribuir com por poder vocês. estar aqui com a gente. Então, assim, Eu queria estar aí, mas não deu para viajar hoje, mas em outro momento eu vou estar aí com vocês também, presencial. obrigada, Lu. Beijão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Sucesso aí para todo mundo.